Então, a nossa aula de hoje é sobre movimento harmônico simples, né? Então, oscilação. Dentro de oscilação temos o movimento harmônico simples, certo? Então, desse assunto que a gente vai ver hoje, hoje caíram duas questões na prova de sexta para sábado, certo? Só no assunto que a gente vai ver hoje, agora à noite. Mas de movimento harmônico simples caíram três questões. Essa terceira questão a gente só vai ver, acho que na terceira aula, acredito eu. Né? Ou pode ser na segunda, no finalzinho da segunda aula a gente vê essa terceira questão. Aí tiveram mais três questões, foram de ondas. Foi ondas. Uma de efeito Doppler, que foi a questão descritiva, né? E as outras duas, não lembro, mas foi de ondas também. Foram 3 de ondas e 3 de movimento harmônico simples. Isso. Então, quando a gente estuda oscilação, o que é oscilação? Oscilação é um movimento de vai e vem. Então, é um movimento de vai e vem em torno de uma posição de equilíbrio. Em torno de uma posição de equilíbrio. Ou seja, olhe para a tela aí. Ó. Imagine que esse pincel esteja na posição de equilíbrio. Então, se eu oscilar, ele vai a uma extremidade, vai até outra, passando sempre pela posição de equilíbrio, certo? Então, quando ele chega nessa posição, ele inverte o sentido do movimento. Nessa outra posição, ele inverte novamente o sentido do movimento, ou seja, quando há inversão do movimento, nós temos a velocidade zero, né? Ou seja, ele para mudar o sentido e passando pela posição de equilíbrio com velocidade máxima. Então ele ganha velocidade, passa com velocidade máxima, aí começa a perder velocidade e velocidade zero. Então esse é um movimento oscilatório, certo? Oscilatório. Se esse movimento oscilatório se repetir identicamente, quando eu digo identicamente com relação ao tempo, né? Aí nós temos o movimento harmônico simples. Então, o movimento harmônico simples é um movimento oscilatório em que o fenômeno se repete identicamente dentro de um intervalo de tempo que nós chamamos de período. O que é período? É o tempo de uma oscilação completa. E o que é uma oscilação completa? Se eu saio da posição de equilíbrio, o que é uma oscilação completa? Ele tem que ir lá numa extremidade e na outra extremidade e voltar para a posição de equilíbrio. Isso é uma oscilação completa. Ou se ele partir dessa extremidade, ele ir na outra extremidade e voltar para a extremidade de onde ele saiu. Aí nós temos uma oscilação completa, ou seja, o tempo ou período. Perguntas até aí, gente? Tranquilo, né? Beleza. Aqui eu tenho um sistema massa-mola vertical, e essa mola está subindo e descendo. Nesse movimento de sobe e desce, tem uma caneta aqui, né, um lápis, alguma coisa, que está gerando o gráfico desse movimento. Então, esse rolo aqui está girando, né, e aí ele consegue desenhar esse gráfico, que é o gráfico de um movimento oscilatório, certo? Então, vocês vão ver muito esse gráfico, importantíssimo para o movimento harmônico simples. Então, oscilação, vibração ou oscilação é qualquer movimento que se repete regular ou irregularmente dentro de um intervalo de tempo.
oscilação. Movimento harmônico simples tem que ser um movimento regular. Irregular, não. Na engenharia, estes movimentos se processam em elementos de máquinas e em estruturas quando submetidos a ações dinâmicas, né? A gente vai ver mais na frente que uma propriedade importante para... alguém pediu para entrar já. Para as estruturas é a frequência, né? Frequência de oscilação. Por exemplo, quando a gente não, que eu nunca construí, mas o engenheiro de construção que constrói uma ponte ou um estádio de futebol, ele não pode construir essas estruturas muito rígidas, porque qualquer objeto rígido ele é fácil de quebrar, certo? Fácil de quebrar. Objetos flexíveis é muito difícil de quebrar, ou mais difícil de quebrar. Então, um estádio de futebol, uma ponte, elas são produzidas e preparadas para oscilar, certo? Para balançar. Se ela for muito rígida, não foi feita para balançar, é fácil dela colapsar, certo? É por isso que quem já foi em estádio de futebol aí, quando o Mengão faz um gol, cadê Luísa? Pode ser o Vasco também, viu, Luísa? Vasco, pô, Vasco é melhor, pô. Então, a galera começa a pular, obviamente, de alegria, e você percebe que o estádio balança, certo? Ele é feito para balançar mesmo, porque a cada salto seu e mais de milhares de pessoas oscilando para cima e para baixo, faz com que a estrutura também oscile, certo? Também oscile, e ela balança. É óbvio que não pode oscilar em uma amplitude que ultrapasse o mínimo ali necessário, senão desaba tudo, né? Como vocês já devem ter visto alguma ponte, alguma coisa que o vento entrou em ressonância com a ponte e essa ressonância fez com que a amplitude fosse tão grande o suficiente para colapsar uma ponte. Não sei se vocês já ouviram falar, mas é isso. Vamos voltar aqui que eu estou viajando muito. Oscilação. Então, eu vou escrever aqui. Vamos lá. Então, imagine que eu tenha uma partícula nesta posição, que é a posição de equilíbrio, seria aqui no meio, né, que eu vou chamar essa posição de equilíbrio de zero, o O, e essa partícula ela pode se movimentar para a direita e para a esquerda dentro dessas extremidades aqui que nós chamamos de amplitude. Então, amplitude positiva, amplitude negativa. Então, essa partícula pode oscilar dentro dessas extremidades, certo? Esse A é igual a esse A, só que para a esquerda negativo e para a direita positivo. Ou seja, se o máximo que essa partícula pode ir para a direita for 5 centímetros, o máximo que ela vai para a esquerda também são 5 centímetros, só que negativo, tá bom? Então ela oscila para a esquerda, para a direita. Nós temos o movimento oscilatório,
certo? Se o tempo para ela oscilar for sempre o mesmo, em uma oscilação completa, aí nós temos o período, que nos dá o movimento harmônico simples. Imagine um sistema como um pêndulo. Então eu tenho uma bolinha aqui, uma esfera, e ela é posta a oscilar, certo? Deixa eu ver quem é mais aqui. E ela é colocada para oscilar, não vai e vem, certo? Então nós temos um movimento harmônico simples, onde nessa posição aqui, nós temos a posição de equilíbrio, certo? Aqui é um pêndulo simples. Pêndulo simples é um dos experimentos que vocês vão fazer para a AD. Um AD aí, tem esse experimento, certo? Agora, se eu tiver um sistema em que eu tenho uma mola e uma massa presa a essa mola, e ela oscilando também nessas mesmas extremidades aqui, ou seja, a amplitude, certo? Se eu aplicar aqui uma força para tirá-lo do equilíbrio, uma força F aqui, certo? Ele vai até essa posição, que é o X máximo. O X máximo é a amplitude, e vai até o X mínimo, que é a amplitude negativa, né? Certo? Então ele vai oscilar nessas extremidades. Esse movimento aí, movimento oscilatório, certo? Então, aí nós temos o MHS, ou seja, movimento harmônico. Harmônico simples. Movimento harmônico simples. MHS, movimento harmônico simples. Ok? Então, movimento do pêndulo, movimento do sistema massa-mola, são todos aí MHS. O movimento harmônico simples, a gente não analisa ele em um movimento dissipativo, ou seja, não há perda de energia por atrito, certo? Então, fica menos complexo, né? Quando há atrito, as coisas se complicam mais um pouco. Neste caso, a gente não vê aqui com movimento dissipativo, certo? Então, MHS. Quais são as equações cinemáticas que regem este movimento harmônico simples? A posição em função do tempo, posição ou elongação, ele é dado pela amplitude vezes o cosseno de ômega t mais um ângulo que eu vou chamar de φ,
certo? Então essa letra é chamada de φ. Posso botar um ângulo inicial aqui, φ, certo? Então, esse cara aqui, ele é chamado de fase. Esse cara aqui é chamado de frequência angular. Existe o F de frequência linear, e em movimento harmônico simples, o ômega é chamado de frequência angular, certo? Frequência angular, que lá em física 1A a gente chamava de velocidade angular. Velocidade angular. Então, aqui em 2B, vocês vão ver nos livros o nome frequência angular, ou também pode ser chamado de pulsação. Pulsação. Aqui é a nossa amplitude. Vocês podem ver a expressão com A ou com X, certo? Então aqui pode ser um X, então não tem problema, tá bom? Que mais? Esse valor aqui seria o X máximo, né? Nosso X máximo, amplitude máxima, certo? Bem, aqui eu tenho o deslocamento ou elongação da mola. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Elongação deslocamento. Vocês estão ouvindo bem aí, gente? Sim. Tá bom. Tá bom, né? Sim. Porque como fica o silêncio e eu não estou vendo vocês, aí estou com dor de cabeçazinha chata, retada. Oh my God, vamos lá. Então tenho aqui elongação, deslocamento, posição. O que é que acontece se eu derivar essa elongação? Se eu derivar, eu acho que... Quem lembra? Cálculo derivando a posição, eu acho... Velocidade, né? O quê? Que eu não vi? Velocidade. Perfeito. Velocidade. Então vamos derivar esse cara aí. Se eu derivar isso aqui com relação ao tempo, né? Então pego esse ômega, aqui como elevado a 1, jogo aqui para fora. Ômega vezes A. Aí a derivada do cosseno é menos seno. Então seno. E aqui o menos. E repito o que está dentro. Derivei. Ok? A de amplitude, a mesma, os nomes são os mesmos, né? Só aqui que eu quero que vocês atentem, ômega vezes A é a nossa velocidade máxima, Vmax, certo? Quando é que a gente vai resultar na velocidade máxima? Quando esse argumento aqui, ômega t mais φ0, for 90 graus. Seno de 90 graus é 1. 1 é o máximo, né? Certo? Então, vai ficar ômega A, velocidade máxima, ômega vezes A. E se eu derivar a velocidade, eu acho quem? Aceleração. Exatamente, vocês estão demais, hein? Tá pensando? Como é que eu derivo aqui? Faço a mesma coisa que eu fiz anterior. Pego derivado com relação ao tempo, ômega vezes ômega
dá ômega ao quadrado vezes a derivada do seno, cosseno. Então, conservo aqui o sinal e repito. Ômega t mais φ0. Então, quando é que eu tenho aceleração máxima? Quando esse argumento for 0 grau, por exemplo, cosseno 0 grau é 1, né? Ou 180 graus, certo? Então, essa parcela aqui, ômega ao quadrado vezes a, é nossa aceleração máxima. Fiquem atentos que a gente vai fazer uma questão daqui a pouco, que ele pede velocidade máxima, aceleração máxima. Essa fase aí, professor, que eu não entendi muito bem, no caso ela só serve para pêndulo que tem ângulo, ou tipo, quando tem essa mola, seria 180 graus? Ou não? O que seria essa fase aí que eu não entendi? Fase ou ângulo inicial. A gente vai ver, eu não sei se vai dar tempo hoje ou na próxima aula, vai ver que o movimento harmônico simples ele é uma combinação de um movimento diametral com um movimento circular. Vamos lá, vamos ver se eu traduzo melhor para vocês. A dor de cabeça tá chata. Observe, se eu tenho uma partícula nessa posição aqui e ela pode chegar até essa posição, certo? Sair daqui. Na verdade, ela não vai vir aqui, ela vai numa trajetória circular. Ela vai fazer isso aqui, ó. Essa partícula aqui. E aqui eu vou colocar um diâmetro, certo? Um diâmetro. Vamos lá. A partícula está saindo dessa posição em uma trajetória circular. Aqui é a velocidade vetorial dela. Quando ela está nesta posição, se a gente acender uma lanterna de cima para baixo, sobre a partícula, vai aparecer uma sombra dela no diâmetro. Neste sentido, viajando neste sentido, certo? Quando a partícula em movimento circular está nesta posição, velocidade vetorial aqui, acendendo uma lanterna de cima para baixo, vai aparecer uma sombra da partícula nessa posição se movimentando neste sentido. Quando essa mesma partícula em movimento circular uniforme estiver nesta posição, vai aparecer uma projeção dela se movimentando nesse sentido. Quando essa partícula agora estiver nesta posição, vai aparecer uma sombra ou a projeção da partícula agora se movimentando em sentido oposto. Então observe, enquanto essa partícula ela se movimenta em um movimento circular e uniforme, aparece aqui uma projeção dessa partícula se movimentando em um movimento diametral, ou seja, um movimento em um diâmetro, certo? Então esse movimento circular mais um movimento diametral é o movimento harmônico simples, certo? Então vai ter sempre um ângulo aqui. Qual é o ângulo inicial? Coloquei partindo daqui, 0 grau. Mas se ele partir daqui, mesmo que seja sistema massa-mola, ó, tá vendo? Se ele partir do zero, ele está partindo aqui do zero, certo? Está partindo de zero. Se for nesse sentido, qual é o ângulo daqui até aqui? O ângulo inicial é de 90 graus, mesmo sendo o sistema massa-mola, certo? Aí a gente faz a análise
com relação ao movimento circular. Deu para entender mais ou menos essa figura? Beleza, valeu, professor. Obrigado. Deixa eu apagar aqui. Na aula 2 a gente vai ver isso aí, tá bom? Deixa eu salvar aqui para depois enviar para vocês. Professor, Oi. nessa expressão aí da velocidade, o senhor falou que a frequência vezes o tempo, né? Mas a fase, se for 90, seria 190 vai ser 1. Você tem velocidade máxima, é isso que o senhor falou? Desculpe, não entendi. Pode repetir, por favor? Nessa expressão da velocidade, Certo. então, parênteses, que tem assim, a frequência vezes o tempo, né? Mais a fase. Você falou que se isso aí for 90, né? Seno de 90 graus. Vai ser 1. Vai ser a Isso. velocidade máxima, é isso? A velocidade vai ser 1? É isso que você falou? Não. Aí a velocidade será máxima dada por essa expressão. Ah, entendi. Entendeu? Porque, ó, se esse argumento aqui for 90 graus, essa expressão vai ficar VT igual a menos ômega A vezes seno de 90 graus, ok? Seno de 90 graus é 1. Lembre que o maior valor de seno é 1, certo? Ele oscila, né? O maior valor dele é 1, menor menos 1. Então, 1. Se ele for 1, que é o maior valor, nós vamos ter ômega vezes A, certo? Então, esse é o maior valor da velocidade. Velocidade máxima será ômega vezes A, certo? Então, velocidade máxima é esse argumento aqui, ômega vezes A. Ah, entendi. Obrigado. Por nada. Deixa eu fazer isso aqui. Deixa eu salvar de novo aqui. Vamos lá. Vamos seguir aqui. Deixa eu voltar aqui para ver se eu consigo. Vocês lembram a expressão matemática dessa velocidade angular? Vou lembrar aqui para vocês, ó. Movimento circular uniforme. Vamos supor que a partícula deu uma volta completa. O desenho feio. Deu uma volta completa, certo? Uma volta completa, ele equivale a um ângulo de quanto? (360). 360 graus, perfeito. 360 graus. Que em radiano são 2π. Perfeito, 2π radianos, certo? E o tempo de uma oscilação completa nós chamamos de período, né? É o T, período.
Então, quem é velocidade? Velocidade é o deslocamento dividido pelo tempo. Nesse caso, o deslocamento angular dividido pelo tempo. Tempo de oscilação completa é o Tsão aí de período, certo? Como o período é o inverso da frequência, então 2π vezes f, certo? Então, 2π sobre período, 2πf é essa frequência angular, ou pulsação, ou velocidade angular, certo? A gente vai ver, vai repetir isso mais na frente, mas é bom já deixar claro para vocês aqui. Vamos lá. Vamos analisar um sistema massa-mola. Sistema massa-mola. Eu tenho aqui essa mola. E aqui uma massazinha M, certo? Massazinha M. E essa massazinha M, ela pode oscilar entre esses dois extremos. Essa distância daqui até aqui é a mesma para a esquerda, tá bom? Saúde! Então, amplitude, certo? Então, quando eu aplico uma força aqui, F, certo? Até qualquer posição que eu queira, mas eu vou colocar aqui no máximo possível, esse bloco vai começar a oscilar, certo? Vai começar a oscilar. Devido a uma força restauradora. Força restauradora. Por que o nome restauradora? Porque quando eu abandono esse bloco nesta posição, a força elástica da mola, ela sempre vai apontar para a posição de equilíbrio, certo? Ela sempre vai querer restaurar o movimento. Então, abandonei. Aí tem uma mola aqui, então tem uma força contrária ao movimento. Apliquei uma força para cá, eu vou ter uma força contrária ao movimento quando sair da posição de equilíbrio. Essa força é a força elástica. Ela vai apontar sempre para a posição de equilíbrio. Quando essa massa aqui passar pela posição de equilíbrio indo para a esquerda, quando estiver nessa posição, por exemplo, a força elástica vai estar apontada em sentido contrário, ou seja, para a posição de equilíbrio, sempre. Por isso que é uma força restauradora, que é restaurar a posição de equilíbrio. Certo? E essa força elástica, nós sabemos lá de 1A, ela é dada pela lei de Hooke, é K vezes X, certo? Com sinal negativo, porque ela está contrário ao movimento, querendo restaurar este movimento. Esse K é chamado de constante elástica da mola, constante elástica
da mola. E esse x é chamado de elongação ou deformação da mola. Então, quando a gente distende a mola até essa posição, x é esse cara aqui, é a nossa amplitude. Mas ele pode ser qualquer valor dentro deste intervalo, de 0 até amplitude, certo? Pode ser qualquer valor. Se fosse elástica, é igual a menos kx, certo? Então, vamos lembrar o seguinte. Quando essa mola está nesta posição ou nesta posição, ela inverte o sentido do movimento. Ou seja, se ela está indo para a direita, quando chega nessa posição, ela para. Quando ela para, a velocidade é quanto? 0. 0, perfeito. Então, quando o bloco chega nas extremidades, ou seja, na amplitude, a velocidade é nula. Certo? E, consequentemente, a energia cinética, que pode ser dada por EC ou por K, dependendo do livro que você vai estudar, ela também é 0, certo? Vamos lembrar da fórmula da energia cinética. A energia cinética é meio de mv ao quadrado, certo? Então, se a velocidade é 0, a energia cinética é 0, perfeito? Vamos lá agora. Deixa eu melhorar essa letra que está feia. Nosso CAC. Então, a velocidade é 0. Quando a velocidade é 0, ele inverte o sentido do movimento. Daqui para cá, ele aumenta a sua velocidade e chega nessa posição com a velocidade máxima. Então, nesta posição aqui, no ponto 0, x igual a 0, a velocidade ela é máxima. Então, nós teremos aqui uma energia cinética máxima, certo? Meio de m Vmax ao quadrado, certo? Vmax ao quadrado. Vamos analisar agora a aceleração. A aceleração, ele é o contrário da velocidade. Enquanto a aceleração é máxima nas extremidades, ela é nula. Ela é nula na posição de equilíbrio, certo? Na posição de equilíbrio. Observe que a energia potencial elástica, vocês vão ver assim a letra U, energia potencial elástica. Alguns livros colocam EP. Ele é dado pela metade também, meio de kx ao quadrado, certo? Meio de kx ao quadrado. Se o x é máximo, nós teremos energia potencial elástica. O x é máximo nos extremos, que é a própria amplitude. Então, a energia potencial elástica, ela é máxima nas extremidades. K vezes A ao quadrado
a energia potencial elástica meio de K vezes A ao quadrado. E a energia potencial elástica, ela é nula no ponto de equilíbrio. Por que ela é nula no ponto de equilíbrio? Porque no ponto de equilíbrio x é igual a zero, né? Então, se eu coloco aqui x0, essa conta toda vai zerar, certo? Vai zerar. E quem é energia mecânica? A energia mecânica é a soma da energia cinética com a energia potencial elástica, certo? Então, nas extremidades, a energia mecânica ela é igual à energia potencial elástica, porque só tem energia potencial elástica na extremidade, certo? E a energia mecânica ela é igual à energia cinética na posição de equilíbrio, porque na posição de equilíbrio eu só tenho cinético, eu não tenho potencial elástica, ok? Então, ó, na extremidade a energia cinética é zero, a energia potencial é máxima. Então, se eu botar aqui zero, só vai resultar energia potencial elástica. Assim como na posição de equilíbrio, a energia potencial elástica é nula, só teria energia cinética, certo? Agora, em qualquer intervalo entre menos A e zero, ou entre 0 e A energia mecânica, eu tenho parte de energia cinética e parte de energia potencial elástica. Tá bom? Ok? Olha o Google já avisando, 10 minutos. Esse Google é inteligente demais. Então, energia cinética. Acho que não vai dar. Energia cinética potencial e mecânica. Ok. Isso aí serve também, gente, não só para o sistema massa-mola, para um pêndulo também, tá bom? O pêndulo, lembre, se tiver um pêndulo oscilando, né, entre essas extremidades, observe, ó, nas extremidades temos isso tudo aqui. Nessa extremidade temos isso aqui. E na posição de equilíbrio vamos ter esses mesmos requisitos, tá bom? Então, para o pêndulo ou para o sistema massa-mola. Lembrem que o valor da velocidade máxima, que a velocidade máxima é ômega vezes A. Ômega vezes A, certo? Ou seja, a distância de x, do x0 até o valor máximo possível. E o valor da aceleração máxima é ômega ao quadrado vezes A. Ômega ao quadrado vezes A. Vamos para a próxima aqui. Vamos ver novamente um sistema massa-mola. Quero falar de outra coisa aqui. Então,
sistema massa-mola, saúde, sistema massa-mola. Deixa eu ver quanto tempo nós temos para não cair no meio. 7 minutos, dá tempo. Essa massa vai oscilar entre as extremidades aqui, certo? E o tempo de uma oscilação completa, que nós chamamos de período, esse período, que a gente representa pela letra T, período, ele é dado por essa expressão aqui, ó. Período é 2π raiz quadrada de m sobre k. M sobre K. Esse M é a massa, e o K, como nós já vimos, é a constante elástica da mola. O material que é feita a mola, né? As características e tal, certo? Então 2π raiz de m sobre k. Aí você pode perguntar, mas professor, então se eu pegar essa massa e colocar ela nesta posição aqui, oscilando entre essas posições, ou oscilando entre estas posições, ou o seu máximo, o período será o mesmo? Sim, será o mesmo, porque observe que na expressão matemática não tem amplitude, certo? Então, tanto faz eu pegar a massa e colocar nessa posição e colocar ela para oscilar, ou nesta posição, ou no seu valor máximo, o tempo de ir e voltar será o mesmo, 2π raiz de m sobre k. Então, o período depende da massa da mola, tá bom? E da natureza que é feita a mola, que é a sua constante elástica, certo? Ok? Daí, vocês têm que lembrar que a frequência é o inverso do período, lá de Física 1A, movimento circular uniforme, certo? Então, se eu quiser determinar a frequência, é só inverter isso aqui, porque é 1 sobre o período. Então, 2π, vou inverter 1 sobre 2π. Raiz de m sobre k, aí vai virar raiz de k sobre m. Então, coloquei aí em função da frequência, tá bom? Então, esse Fzinho é a nossa frequência. Frequência linear. Frequência linear. Opa, o tempo está acabando. Frequência linear, a unidade é o Hertz. Hertz, que é rotação por segundo, ou segundo elevado a menos 1, certo? Então é a nossa frequência linear. A gente vai sair e voltar. Gente, lembre que não precisa copiar, né? Quem estiver assistindo a aula pela primeira vez, não precisa copiar, porque depois eu envio em PDF. É só solicitar lá no WhatsApp, tá bom? Então nós temos aqui o nosso período e a frequência, né? Nosso período de oscilação e a frequência. O que é frequência? É o número de vezes que esse bloco de massa m vai e volta na unidade de tempo, certo? E o que é o período? É o tempo de uma
oscilação completa. Uma oscilação completa. Eu vou colocar aqui do lado daqui a pouco isso aí, para deixar mais claro. Eu tenho expressão com a frequência angular também, certo? 2π sobre o período que nós vimos inicialmente. Agora eu quero colocar em função disso aqui, ó. Observe, se eu pegar 2π e colocar para cá, vai ficar t sobre 2π. T sobre 2π é o inverso disso aqui, né? Certo? Então nossa frequência angular vai ser o inverso disso aqui, raiz de k sobre m. Então a nossa frequência angular. Frequência angular. O nosso ômega aí, pulsação ou velocidade angular, é a nossa frequência angular. Então, como eu havia lembrado, a frequência linear ou apenas frequência, nosso Fzinho, né, é o número de oscilações dividido pelo tempo. E o nosso período ele é o tempo dividido pelo número de oscilações. Certo? Então, ó, frequência e o período são inversos, né? Número de oscilações dividido pelo tempo, tempo dividido pelo número de oscilações. Por isso eu coloquei a expressão frequência é o inverso do período. Ou o período é o inverso da frequência. Certo? Deixa eu ver aqui quem é que quer entrar. Deixa eu salvar aqui agora. Arquivos, salvar como. Eita, será que foi? Não foi. 3. Sistema massa-mola. Vamos ver agora essas mesmas expressões para um pêndulo simples. Pêndulo simples. Então, se eu tiver preso ao teto um barbante e preso à extremidade do barbante uma massazinha, né? Uma massa, certo? Eu tenho sobre essa massa uma força apontada para baixo, que nós chamamos de força gravitacional, que a gente representa por Fg, ou pelo peso, né? Tanto faz, força gravitacional. E sobre o fio nós temos uma outra força que nós chamamos de força de tração. Força de tração
é a força que tensiona o fio. E ele está sob um ângulo que eu vou chamar de θ. Esse ângulo aqui, com relação ao ponto de equilíbrio, eu vou chamar de θ, certo? Ângulo inicial, θ. O fase, né? Certo? Essa força gravitacional aí, ela vai se decompor em duas. Uma força nessa direção, certo? Que eu vou colocar aqui como sendo no eixo Y, dado por mg cosseno de θ, certo? Esse θ aqui é igual a esse θ aqui, ó, certo? E uma outra força nessa direção, que eu vou colocar no eixo X, certo? Então, se aqui é mg cosseno de θ, aqui será mg seno de θ. mg seno de θ. Essa força no eixo Y ela é responsável por tensionar a corda, deixar a corda tensa. E essa força, a força gravitacional em X, ela é a força responsável para gerar o movimento, é a força resultante aí sobre essa massazinha. E qual é o período desse movimento no pêndulo simples? O período é dado por 2π raiz quadrada de L sobre G. Então, o tempo de oscilação, ou seja, para ele ir e voltar para sua posição de origem, depende do comprimento e não da amplitude. Então, eu posso colocar uma amplitude menor, o período vai ser o mesmo. Agora, se eu alterar o tamanho do fio, né, o comprimento do fio, aí eu altero o período, certo? Porém, esse ângulo θ aqui não pode ser um ângulo muito grande, tem que ser um ângulo menor. Geralmente eu coloco 10 graus, mas no material do CEDERJ, de laboratório, o professor pediu para que fosse menor que 20 graus, certo? Então, se for um ângulo maior do que esse, aí essas expressões matemáticas vão ficar mais complicadas, certo? Então a gente não estuda em 2B essa a relação com ângulo maior que 20 graus, certo? Só menor que 20 graus. Professor, eu achei interessante não ter a massa aí, né? Porque quando a gente estava em mola tinha massa na expressão. Isso. Observe que aqui não depende da massa. Então, tanto faz uma massazinha ou uma massa gigantesca, 1 grama ou 1 tonelada, o período não depende da massa. Depende e só então mesmo do comprimento e mais nada, né? Interessante. E da gravidade, né? Porque de repente ele brinca e quer analisar o período em Marte, na Lua. Aí a gravidade altera e aí, né? Show, legal. Certo? Então vamos continuar. Frequência é o inverso do período, né? Então vamos colocar tudo o inverso. Então, G sobre L, certo? E vamos lembrar da nossa velocidade angular ou frequência angular, que é o inverso disso aqui ou isso aqui, né? Raiz de G sobre L, certo? Deixa eu salvar aqui, salvar como? Não salvou. Agora foi. Vamos ver mais um outro pêndulo.
que vocês também vão fazer no relatório, né? São todos experimentos que vocês vão fazer em casa mesmo, esse, viu? Com elástico, colocar lá numa posição tal. Eu vi o pessoal falando que tinha que furar a parede para fazer pêndulo, não sei o quê. A galera exagera, viu? Mas fura mesmo. Fura mesmo. Pêndulo físico. Pêndulo físico. O pêndulo físico é um pêndulo real. Deixa eu pegar uma imagem aqui, que eu não estou bom de desenho. Vou pegar essa imagem aqui, dar um Ctrl C e um Ctrl V. Pronto, achei. Esse é um pêndulo físico, ou pêndulo real, certo? O período desse pêndulo, certo? Ele é dado por 2π raiz quadrada de I sobre M sobre MGL. Aqui está como L. Em alguns livros vocês podem ver como H, pode mudar a letra, certo? O que importa é você reconhecer pelo desenho. Quem é esse L? Esse L, ó, é a distância entre o ponto do eixo de rotação. Então, esse corpo aqui rígido, ele vai oscilar dessa forma, certo? Então, vai oscilar dessa forma. E observe que esse L é a distância do eixo de rotação até C. Quem é C? É o nosso centro de massa, certo? Então, C é o centro de massa. Então, esse corpo centro de massa está nessa posição. Então, a distância do centro de massa até o eixo de rotação é o L. Então, período é 2π, raiz quadrada de IMG vezes L. Quem é esse I? Lá de Física 1B. Momento de inércia. Momento de inércia. Certo? Então, esse é o nosso momento de inércia. Se a gente quiser determinar a frequência, é só inverter 1 sobre 2π, raiz de MGL sobre I, que é o momento da inércia. Tá bom? Nossa pulsação, ou frequência angular, ou velocidade angular, é MGL sobre o momento de inércia. Momento de inércia. Certo, gente? Certo, show. Sim. Ok, perguntas nenhuma? Por enquanto não, né? Tranquilo, tranquilo. Tranquilo. Pêndulo físico ou pêndulo real? O pêndulo tem outro pêndulo chamado pêndulo de torção. A gente vai ver na aula 2, certo? A gente vai finalizar, não a aula, viu? Vamos finalizar a parte teórica aqui. Vamos se divertir agora nas questões. Falei muito, né? Vamos lá, oscilação. Olha ele. Aqui o movimento periódico
Olha, do pêndulo simples, olha as forças aqui, ó, no eixo Y, no eixo X. Nesse programinha aqui nós temos esse brinquedo também. Eu já passei esse link para vocês, não já? Desse simulador. Não. Me cobrem depois lá no grupo. Certo? Deixa. Ele é muito legal. Cadê o pêndulo? Cadê você? Olha ele aqui, laboratório do pêndulo. Aqui é para física universitária mesmo, viu? Vem até com atrito. Os caras fizeram muito legal esse simulador, certo? Então, ó, dá até o ângulo. Vocês estão vendo aí em cima? Sim. Então, vou colocar 15 graus. Se eu alterar a massa, altera alguma coisa? Se eu alterar a massa? Não. Não. Olha, aumentei, diminuí, tá ele aí, ó. E observe, ó, vocês estão vendo aqui a linha azul? Aqui é a amplitude, né? Tá oscilando entre as amplitudes, certo? E aqui é a posição de equilíbrio, né? Certo? É só lembrar, o período depende de quem? Do pêndulo simples. Só do comprimento. Então, ó, vou alterar a massa. Vocês vão ver que ele não vai sair dessa linha azul. Ó. Vou aumentar, que está 0,1, vou aumentar. Continua na linha azul, ou seja, na mesma amplitude. Certo? Agora, estão vendo aqui o nome comprimento? Sim, perfeito. Eu vou aumentar o comprimento. Se eu aumentar o comprimento, o período do pêndulo vai aumentar, né? A fórmula é 2π raiz de L sobre G. Então, raiz de L sobre G. L é diretamente proporcional ao período. Certo? O período, o tempo, ele aumentou. Ou seja, ele está mais lento. Se a gente cronometrasse, a gente poderia perceber. Deixa eu ver aqui se eu consigo. 1,74. Vamos para o 0. Epa, 0,1 é muito pequeno. Agora eu diminui demais. Chega, ultrapassou agora as amplitudes. Para esse comprimento aí. Deixa eu zerar aqui. 1,31. Então esse brinquedozinho é o que vocês vão fazer. Vocês vão repetir, acho que 10 vezes ou 7 vezes, eu não me lembro exatamente, né, nesse brinquedinho aqui. O legal dele é que esse aqui a gente pode alterar várias coisas, inclusive a gravidade. Pode jogar atrito. Quando eu jogo atrito, ele vai dissipar energia até parar. Botei um atrito máximo, observe que ele para. Certo? Mas no nosso estudo do movimento harmônico simples, ele não tem atrito. Atrito é 0. Ok? Vamos lá, vamos voltar aqui. Vamos parar de brincar. Vamos brincar de fazer conta. 2π raiz de L sobre G, o que eu havia falado, mg cosseno de θ, serve para
tensionar o fio, mg seno θ é a força resultante, força centrípeta, por sinal, certo? Esta componente tensiona a corda, mg cosseno de θ, e esta componente move o peso de volta para a posição de equilíbrio, que é o centro, né? É o pêndulo físico, que é o pêndulo real, sistema massa-mola na vertical. Nesse simulador tem esse sistema massa-mola na vertical, inclusive uma das questões da AP de sexta para sábado foi o movimento vertical, certo? Aqui expressando a lei de Hooke. E vamos agora para as brincadeiras. Um corpo de massa M ligado a uma mola de constante elástica K está animado de um movimento harmônico simples. Nos pontos em que ocorre a inversão no sentido do movimento, então lembre, vai e volta, né? Inversão é quando inverte o sentido do movimento, certo? Quando inverte o sentido do movimento, qual dessas opções está correta? Enquanto vocês pensam, eu vou tomar uma dose de água, certo? Estão pensando aí. Volto já. E aí, gente, o que é que vocês acham aí? Qual seria a opção correta? Eu acho que é C. Eu acho que é C. Também achei assim. Alguém discorda? A letra A está errada porque a aceleração é nula, né? Mas a velocidade... Não, a velocidade não é nula, a aceleração não. A aceleração é máxima. Isso, perfeito. Letra B são nulas a velocidade e a energia potencial. A energia potencial nas extremidades, ela é máxima. Perfeito. Rapaz, vocês não precisam de mim mais não, viu? Pelo jeito. Impossível isso. Pô, faz isso não. Tá louco. Então, essa letra C mesmo. Letra C, perfeito. Né? Então, quando a gente tem inversão do movimento, ele está parado. A partícula, lembre do pêndulo, que fica mais fácil, né? Ele para e inverte. Está parado, a velocidade é zero. Certo? A velocidade é nula. E lembre que a aceleração é o contrário da velocidade. Velocidade nula, aceleração máxima. Certo? E energia potencial é máxima porque está na extremidade, né? E essa aqui? O móvel executa um movimento harmônico simples de equação x igual a 8 cosseno de π sobre 8t, onde t é dado em segundos, x em metros. Após 2 segundos, a elongação do movimento é o nosso x. Observe que tem metro aqui, ó. Então, elongação. T igual a 2 segundos é só substituir aqui, T2, certo? Vamos achar o cosseno, depois multiplica por 8. Aqui não é um sinal de menos não, viu? Porque tá ruim mesmo. Deveria ser um sinal de igualdade, certo? Lembre que esse 8 é a amplitude, né? A fórmula é A cosseno de ômega t mais φ0. Então o ômega, frequência angular, é π sobre 8, certo? Então, pego 2, vamos substituir aqui e a gente mata a charada da questão. X igual a 8 cosseno de π sobre 8 vezes t. Não é isso? Π sobre 8 vezes t, certo? Então, ele quer para t igual a 2 segundos. Então, a elongação no tempo 2
8 cosseno de π sobre 8 vezes 2. Então, x2 é igual a 8 cosseno de π sobre 4, né? 8 dividido por 2 dá 4, ou simplificado aí, né? Simplificando 8 e 2 dá 4. Quanto é que vale π mesmo? 180. 180, não. 3,14 não. 3,14 se fosse um número irracional. Aqui está falando de ângulo, né? Ângulo é 180. Então, 180 dividido por 4. 45. Então, façam aí essa continha agora. Por favor, 445 vezes 4 8. raiz de 2. Não entendi. 4 raiz de 2. 4 raiz de 2. Tire com valor, sem a raiz de 2. O valor. Oi? Tire o valor completo, sem a raiz de 2. Vírgula 6,08. 5,65. 565, é isso? 5,568. Ah, 568. Não. 56568. Sim. Assim? Porque essa física aí tem problema com. É mesmo, tem que estar atento. Vamos deixar com 2 casas decimais. 5,66. Perfeito. 566 metros. Lá na resposta tá com uma casa só decimal, ó, 5,7. Então acertamos, né? Lá, você poderia voltar na questão, professor, por favor? Lá está x menos 8. Mas é igual Não, aqui. aqui não é menos não, é igual. Então dá 5,7 metros, né? Para uma casa decimal. Duplas. Aí ele não tem o ângulo, né? O tal φ, né? Essa parte aí do não. ângulo que você falou que vai ver, O a gente ângulo vai aí, ver. o ângulo aí é 0. Ele não colocou, né? Uhum. Então o ângulo é 0. Vamos lá. Um oscilador massa mola, cuja massa é 1 kg. Massa 1 kg. Oscila a partir de sua posição de equilíbrio. Sabendo que a constante elástica da mola é 60 newtons por metro, o nosso K, constante elástica da mola, 60 newton por metro. Você vê como é interessante, ó. K é igual a 60 newton. Newton é a unidade de força, dividido por metro. Metro é a unidade de distância, que é a elongação. Ó, só aí a gente já acha a expressão matemática. Lei de Hooke, força igual a kx. Mas a gente não vai precisar nesta questão. Certo? Essa é uma maneira para vocês ficarem atentos. Pode descobrir a fórmula só pelas unidades. Calcule a velocidade angular e a frequência desse oscilador. Velocidade angular é o nosso ômega e a frequência do oscilador, certo? Frequência do oscilador. Lembre que período é 2π raiz de m sobre k. A frequência é o inverso do período, 2π raiz de k sobre m. Então, tudo inverte, né? E a nossa
pulsação, frequência angular, é inverso dessa parte, desse argumento aqui no período, né? A raiz de K sobre M. Raiz de K sobre M. Então, por essas expressões já dá para a gente determinar. Então, a raiz de K sobre M. K é 60, a massa é 1. Com vocês aí a conta. Quanto deu? Raiz quadrada de 60? 7,75. 7,75. Na verdade, é 7,7459. Deixa 5. E aqui, quanto é que dá essa continha? Sete vírgula 75 dividido por 2π, né? 0,021. 0,021 Hz. Lembrando, se eu posso usar essa frequência ou eu posso usar essa expressão 2πf. 2πf. Você vê que isso aqui é ômega, né? Olha o nosso ômega aqui, ó. Raiz de K sobre M. Se isso aqui é nosso ômega, 2πf é multiplicado aqui, certo? Então, isso é ômega sobre 2π. Vai dar no mesmo, tá bom? Porque o nosso ômega é raiz de K sobre M. Ok? Vamos passar para a próxima. Facinho, facinho, né? Vamos ver até quando fica esse fácil, né? Livro de física, Zé 10 não tem nada fácil. Tcharam! E agora? Isso é 10 aí, ó. Eita. Um sistema oscilante massa-mola tem energia mecânica de 1,7 joules. Energia mecânica de 1,7 joules. Lembre, energia mecânica é a soma da energia cinética mais a potencial. Certo? Elástica, no caso. A amplitude máxima é de 49,1 centímetros. Então, amplitude máxima 49,1 centímetros. E velocidade máxima 3,8. Velocidade máxima, olha ela aí, Vmax. Velocidade máxima 3,8 metros por segundo. Determine a frequência linear. Frequência linear é o Fzinho. Observe a unidade, ó, Hertz. Se ele dissesse frequência angular, a unidade seria radiano por segundo. Então, frequência linear é o F. Qual é a frequência?
Lembre, a fórmula de frequência, o inverso do período, né? 1 sobre 2π, raiz de K sobre M, né? K sobre M, vimos há pouco, certo? Então a gente precisa, para determinar a frequência, a gente precisa de K e de M. De K e de M, certo? Vamos lá. Para amplitude máxima. Para amplitude máxima. Essa amplitude máxima aqui, né? Certo? Então, dividido por 100 vai ficar 0,491 metros, certo? Então, imagine que o sistema massa-mola esteja em qualquer ponto da amplitude máxima, ou positivo ou negativo, certo? Então, quando ele está aqui, ele está na inversão do movimento, né? Certo? Nessa posição, ele não tem energia cinética na amplitude máxima. Ele só tem energia potencial. Então, a energia mecânica é igual à energia potencial elástica. E qual é a fórmula de energia potencial elástica? K x ao quadrado sobre 2. Esse x é a amplitude, certo? Então a energia mecânica é 1,7. A constante elástica nós não sabemos. A amplitude é 0,491 ao quadrado dividido por 2. Isolando a nossa constante, 1,7 vezes 2, dividido por 0,491 ao quadrado. Quem pode fazer essa continha aí, por favor? Quanto? 14,10 Newton por metro é a unidade. Vamos agora para a velocidade máxima. Para a velocidade máxima, onde é que a mola está? A mola está na posição de equilíbrio, né? Aqui no x0, né? Então ela está aqui. Então aqui nós só temos energia cinética. Então a energia mecânica, ela é igual à energia cinética máxima, né? Porque está nessa posição. Já que ele falou velocidade máxima, então a energia mecânica é 1,7 e energia cinética mv ao quadrado sobre 2. Essa velocidade é máxima, certo? Então nós temos isolando aí a massa, né? 2 vezes 1,7. 2 vezes 1,7. A velocidade máxima ele deu 3,8. Então 3,8 ao quadrado. Quem pode fazer essa continha?
0,23 quilogramas. Agora a gente substitui aqui, ó, frequência 1 sobre 2π, raiz de K, 14,1 sobre a massa 0,23. E aí, quanto é que dá essa frequência? Professor, eu tô com dificuldade de dividir por esse 2π aí. Eu considero nesse caso π igual a 3,14? Isso, 3,14. Só quando for ângulo, aí é que tem que ser graus, ou radiano, né? Mas quando for álgebra, tem que ser 3,14. E é melhor até não colocar 3,14, colocar o π da calculadora mesmo. Porque se a gente arredondar agora, vai ter um erro no final. É sempre bom arredondar só no final da conta. Entendeu? Eu achei 1,25. Mas seria bom que alguém confirmasse, porque a conta anterior, quando eu dividi por 2π, deu errado, achei diferente. Achei 1,25 também. Achou? Positivo, 1,2467 1,25. 1,25 Hz. Então, o valor mais próximo aqui é 1,23. E a resposta é 1,23. Certo? Certo. O valor que vocês usaram foi 3,14 e o valor do π da calculadora? Não, usei 3,14. Botei o π da calculadora. E deu também 1,25? Não, deu 1,24676. É, 24 e alguma coisa. Ah, certo. Será que eles arredondaram o π? Esses valores aqui, vocês arredondaram também a massa e a constante, não foi? Sim. Então, por esse arredondamento aqui, aí aqui talvez não tenha batido, porque sempre que a gente arredonda antes, o final já vai perder décimos, entendeu? Ou centésimos, ou milésimos. Vou fazer o seguinte aqui, vou tirar... No laboratório, quando vocês fizerem qualquer coisa lá, só no finalzinho da conta é que arredonda. Tá bom? Aqui não tem problema não, vocês já sabem disso, então lembrem, só arredonda no final. 1,35. Agora eu vou fazer de outra maneira. Vamos ver se vai dar certo. A fórmula de velocidade máxima é ômega vezes A, certo? Sendo velocidade máxima, isso, ômega vezes A, vou deixar aqui. E o nosso ômega, que é a nossa frequência angular, é 2πf vezes A. 2πf vezes A. Então, a nossa frequência, se eu colocar velocidade máxima, 2πa, isolando a frequência, né? Velocidade máxima, 3,8 sobre 2π vezes 0,491
Vejam aí se bate certo também. Aí dá 1,23. Oi? É, Aí dá 1,23. 1,23. 1,23 Hz. Não me xinguem, tá bom, gente? Porque a gente fez essas contas todas para depois ver que tem uma mais fácil, viu? Mas assim que é bom. É porque eu honestamente eu tinha feito nas outras turmas só desse jeito. Aí agora eu visualizei outro jeito. A memória vai sempre num caminho. Você está acostumado só a fazer aquilo. E vai sempre. Quando você muda o caminho. Muda a direção. É isso, mudou a direção. Ela aí, ó. Dá no mesmo. Deixa eu salvar aqui. Já estão cansados? Simulação. Falta 10 minutos. Olha, o Google já avisou. Esse Google é filho da pé. Não deixa passar nada o Google. Tem essa questão da lâmina. Quando eu mandar o PDF, essa questão aqui vai estar lá no YouTube, viu? No meu canal. Vocês clicam aqui e já vai direto para a resolução dessa questão. Certo? Essa 6 e essa 7 aqui foi essas duas questões de agora, de sexta para sábado. Show de bola. Essas outras aqui foi de maio. Essas outras aqui foi de maio. De maio agora, 2021. E essas duas últimas foi de agora. Vamos resolver as 6 para a gente descansar, né? Ele diz que dois sistemas oscilantes consistem de dois blocos e molas, oscilando horizontalmente, sem atrito, em movimento harmônico simples, com amplitudes iguais. A única diferença entre os sistemas é que a massa do bloco A é 4 vezes a massa do bloco B. Então, a única diferença é que a massa do bloco A é 4 vezes maior que a massa do bloco B. Determine a razão das acelerações máximas dos blocos A e B. Razão, né? Razão é divisão. Então, aceleração máxima de A dividido por aceleração máxima do bloco B. Certo? Bloco A, bloco B. Vmax, nós vimos há pouco, é ômega vezes A. E a aceleração máxima é o quadrado de ômega vezes A. Certo? Quadrado de ômega vezes A. Aí eu vou apagar aqui. Apagar aqui. Que expressão de ômega eu tenho que colocar para colocar a nossa massa? Vamos lembrar, ômega é raiz quadrada de K sobre M, certo? K sobre M. Deixa eu lembrar aqui, período é 2π, raiz de M sobre K. Então, nosso ômega é inverso disso aqui, K sobre M, certo? Então, eu vou pegar isso aqui e jogar aqui dentro. Quando eu jogo aqui dentro tem o quadrado, essa raiz vai embora, né? Então vai ficar a aceleração máxima
é igual a K sobre M vezes A, certo? Lembre que tem raiz, só que é ao quadrado. Como é ao quadrado, a raiz é embora. Então, como ele quer a razão de ômega A com relação a B, tirei o nome máximo para não escrever aqui, certo? Então aqui eu tenho K sobre M vezes A dividido por, com relação à aceleração B, a mesma coisa, K sobre M vezes A. Lembre que ele disse que a única coisa que muda são as massas, certo? A única diferença são as massas. Então nós temos um produto dos extremos. Então nós temos K vezes A vezes MB dividido pelo produto dos meios. K vezes A vezes MA. Então, a mola é a mesma, a amplitude também. Nós temos aqui MB sobre MA. Então, a nossa razão, né, vai ser igual MB sobre MA. Então, MB, e ele diz que MA é 4 vezes MB. 4 vezes MB. Vamos cancelar MB. Então, a aceleração máxima do bloco A sobre a aceleração máxima do bloco B é igual a 1 sobre 4. 1 dividido por 4 é 0,25. Facinho. Show de bola. Agora tá doce, né? Professor, 0,25. professor, Oi. para achar o período no pêndulo usava o momento de inércia, né? Mas assim, Não, assim depende, o pêndulo... depende do pêndulo. Se for pêndulo simples, não usa momento de inércia. Ah, é o outro pêndulo que a gente vai ver na aula que vem, né? Não, nessa aula a gente viu. O pêndulo real, que é o pêndulo físico, usa o momento de inércia. Mas pêndulo simples, aí não tem momento de inércia. Ah, tá. Mas ele vai mudar porque, assim, tá na extremidade, né? O peso tá na extremidade. Vai mudar o momento de inércia? De que? No pêndulo Mas real? sim. No É tipo pêndulo, assim, no pêndulo real, a massa influencia. No pêndulo simples, não tem massa, que é 2π raiz de L sobre G. Não, a fórmula com o momento de inércia, para achar o que mesmo? É o período também. O período, né? O período 2π raiz de I sobre MGL. Ah, tá, não, mas o momento de inércia realmente vai mudar de acordo com o comprimento também, né? O momento de inércia não. O momento de inércia depende exclusivamente do corpo, né? E de onde está sendo aplicada a força, né? Da onde tá o eixo de rotação. Aí a gente. O eixo de rotação vai ser igual para qualquer pêndulo, não vai? Não. Não, ele pode botar com um comprimento diferente, o comprimento que ele queira. Aí a gente vai ter que usar o teorema de eixos paralelos. E momento de inércia no centro de massa, mais mr ao quadrado. Eu imaginei que pelo pêndulo o peso sempre, como está sempre embaixo, na mesma posição em qualquer pêndulo, aí achei que fosse igual, não. Não, aí vai depender do corpo, obviamente, né? O momento de inércia depende da dimensão do corpo, da geometria do corpo, e o centro de massa ele vai se deslocar, depender também desse corpo, né?
Certo, Então, certo. isso altera isso tudo. Alguma dessas questões aí. Tem uma tá. questão para a gente responder sobre pêndulo real. Na próxima aula ela vai estar lá. Ah, legal, show de bola. Valeu. Viu? Marcelo, nessa questão ele pediu 3 casas decimais? Na verdade, aqui ele está com 3, mas ele não pediu. Então você pode usar 0,25, 0,250. Mas esses caras são meio escrotos. Não tem Tipo, problema. 0,25 elas não aceitam não, hein? Não, essa aqui não tem problema. Para ele impedir isso, ele tem que informar na questão, certo? Então, aqui é uma possível resposta, 0,250 ou 0,25. Você só não poderia colocar aqui 0,251. Esse 1 aí não pode, né? Porque não existe. Se você botar 0,25 um bocado de zero, também é uma resposta possível, certo? Como ele não pediu com tantas casas decimais, não tem problema o 0,25. Beleza? Deixa eu colocar aqui salvar como, que eu não lembro se salvei. Então, gente, me lembre de a gente responder essa questão na próxima aula, que aí eu vou explicar no vertical, que essa precisa de uma análise mais minuciosa no movimento vertical, apesar de ser igual ao movimento horizontal do sistema massa-mola, tá bom? Então, game over. Game over. Por hoje é só.